Bom, então, boa noite a todos, boa tarde, bom dia. O trabalho que eu vou apresentar hoje é metalurgia do pó e as ligas de alta entropia. Eu vou explicar um pouco, né, o conceito desses dois e falar sobre novas oportunidades que isso pode ter no mercado. Esse trabalho foi baseado no artigo com esse mesmo nome, que foi feito pelo José Torralba, a Paula Veredo e o André Garcia. Bom, introduzindo agora o trabalho, eu citei aqui alguns tópicos que vão ser os mais usuais que a gente vai ver nesse assunto. E o primeiro deles são as ligas de alta entropia. Isso a gente vai ouvir falar muito, os RIAs, que nos últimos anos, né, as pesquisas sobre essas ligas de alta entropia acabaram se tornando os principais tópicos de pesquisa nas áreas de engenharia de materiais e metalúrgica. E esse interesse assim, mundial por essas ligas em especial é porque elas meio que rompem assim os paradigmas da metalurgia convencional, porque normalmente elas costumam envolver pelo menos cinco metais principais. Bom, eu também vou relacionar ao longo do trabalho a metalurgia do pó, o MP, com essas ligas, mas isso eu vou falar mais adiante. E vários artigos publicados desde então. Então, desde 2019, mais de 100 artigos sobre esse assunto foram produzidos apenas em alguns meses. Então, a quantidade de informações, ela está aumentando, né? Enormemente com novas ideias e possibilidades que estão sendo estabelecidas. E isso é muito bom, porque acaba gerando várias novas oportunidades. Bom, falando agora mais sobre o desenvolvimento IMP, né, da metalurgia do pó, que esse artigo acabou levando. O primeiro tópico ali é metalurgia de lingote, porque os RIAs foram fabricados pela primeira vez com essa metalurgia do lingote e por anos acabou sendo a principal rota de processamento para essas ligas. Porém, a MP, né, é uma alternativa e rota de processamento competitiva para os RIAs, porque ela acaba melhorando os aspectos de processamento, aumentando o nível de solubilidade dos elementos e é muito importante na prevenção da segregação. Bom, com o uso, né, da metalurgia do pó, a gente pode conseguir algumas vantagens, que são elas, por exemplo, uma maior microestrutura de controle, a capacidade de produzir materiais nanocristalinos, a capacidade de desenvolver uma matriz de materiais compósitos, que nesse caso não podem ser obtidos por outra rota de processamento, por qualquer outra rota, né? O processamento de ligas com metais de diferentes densidades e o processamento de ligas com muitos metais com níveis muito elevados do ponto de fusão, que seriam chamados dos reais refratários, né? Em termos de processamento do pó, mais de 75% dos reais desenvolvidos usaram liga mecânica como método de fabricação. Esses reais são só os que têm como rota de processamento a metalurgia do pó. Bom, no caso dos reais, a gente pode encontrar pós com durezas muito diferentes, onde os pós macios estão ligados com os pós duros mecanicamente, e a consequência é que, por exemplo, o mecanismo duct-to-duct proposto pode não ser totalmente válido. Bom, esse proposto é porque o trabalho ele se baseia em vários outros artigos já publicados, então ele faz o estudo, a comparação diretamente com esse artigo. Porém, nesse artigo em especial, né, que eu peguei, ele considerou que todos os pós envolvidos no processo possuem fases dúcteis, então já eliminaria isso. Então as ligas poderiam seguir um mecanismo frágil dúctil. Bom, nesse trabalho
também é mostrado uma parte assim bem mais teórica que talvez eu não me aprofunde muito, é mostrado o desenvolvimento da microestrutura de um pó ao fabricar uma liga de alta entropia a partir de elementos e depois é analisada. Bom, com isso a gente pode entender as microestruturas finais que podem ser alcançadas em materiais a granel após a consolidação e já no caso, né, do sistema frágil dúctil, o tempo necessário para obter o estado final ele é diminuído devido à ativação do processo pelas partículas duras que atuam como agentes de moagem com as partículas mais leves. Bom, aqui ele vai pegar um exemplo e pôr em prática, que no próximo slide vai ter uma figura que vai exemplificar isso que eu estou falando. Além da metalurgia do pó e atomização para produzir os reás, tem uma outra abordagem que foi desenvolvida, muito inovadora, que por meio de um tratamento térmico, um pó com um núcleo casca de uma camada de uma liga de titânio e nitrogênio na superfície é obtido. Esse pó ele foi tratado termicamente na atmosfera com nitrogênio e argônio, com uma taxa de fluxo de gás fixa para otimizar a eficiência do revestimento. Essa taxa é de 1 litro por minuto. Bom, ele também estuda as razões, né, de pressão parcial entre esses dois elementos, do nitrogênio e do argônio, que ela acabou sendo variada para controlar a cinética da reação na superfície. E como eu já disse na figura abaixo, vai mostrar um pouco desse processo. Bom, esse artigo ele é um pouquinho longo, né, e bem aprofundado, então eu resolvi ficar um pouco mais na parte mais geral do assunto. Então, os próximos slides eu peguei alguns gráficos, algumas explicações que eles foram obtendo ao longo do processo, né? Ao longo da prática que eles foram realizando para finalizar o artigo. E aqui está o resumo de algumas composições do lingote RIA estudadas nessa bibliografia, que, como eu já disse no exemplo anterior, né? Aquela casca do núcleo, né, da liga de titânio e nitrogênio, foi, foi estudada bastante nesse artigo. Então foram surgindo várias outras ligas que são as que estão abaixo. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, do alongamento total por a força de tração em MPa de alguns elementos. A gente compara aqui as propriedades mecânicas dos diferentes reais e da maioria dos aços usados. Então, essas ligas aqui dos reais de alta entropia foram as estudadas no trabalho e aqui ele compara e faz algumas conclusões, algumas observações a respeito disso. Bom, aqui está outro gráfico e outra análise microscópica da liga estudada, né, de titânio com outros elementos, mas aqui ele compara como se essa liga sinterizada, forjada e recozida em diferentes temperaturas, porém ao mesmo tempo de 2 horas. Então, na imagem da esquerda ele retrata isso, e já na direita é um gráfico das propriedades de compressão da liga, dessa liga de titânio, 0,5 molar, a temperatura ambiente, daí 25 graus, por aí. Aqui em especial ele pegou aquele item D do slide anterior, né, recozido em 800 graus durante 2 horas. Porém, ele usou uma liga diferente, né? Continua sendo a liga de titânio, porém
a concentração dela diminui um pouquinho. E deformado a 800 graus, com uma deformação de... E daí ele vai mudando as porcentagens. Bom, essa já é a parte final do trabalho, tanto que esse foi o último estudo deles, os últimos gráficos que eles realizaram. E, bom, aqui na esquerda a gente vai analisar a fração de volume de fases. A gente tem três imagens ali, né? A primeira, a de cima à esquerda, é a imagem A, é a imagem 100. 100 seria a sigla para Scanning Electron Microscopes da Liga de Alumínio 06, concentração de 0,6 molar, com um mapeamento de cores da micrografia usando o software MATLAB, que está na direita ali, mais coloridinho. E embaixo a gente tem um gráfico que representa a fração de volume das fases individuais para cada liga. E já à direita a gente tem um outro gráfico já de retas, várias curvas, aliás, da resistência à compressão dessas diferentes ligas. Bom, conclusões, né? Finalizando já o trabalho. Bom, os RIAs, eles podem ser considerados um novo tipo de ligas. E aquelas que são obtidas através da metalurgia do pó, elas podem ser considerados materiais emergentes. Essa sigla emergente, né, usada para materiais emergentes, tecnologias emergentes, é toda aquela inovação que dentro de 5 ou 10 anos pode mudar muito o mercado onde ela se encontra, sabe? Mudar positivamente. Então é um material que ainda precisa ser estudado, porém tem um grande potencial. E considerando os mais de 400 artigos escritos sobre a metalurgia do pó dos RIAs, tem muitos aspectos desses materiais que não são totalmente compreendidos ou bem desenvolvidos ainda, especialmente no que diz a respeito das informações sobre as propriedades e fronteiras desses materiais. Enfim, acabam existindo muitas lacunas na metalurgia física desse assunto. As ligas e a flexibilidade da abordagem da metalurgia do pó pode ajudar no desenvolvimento de novas direções da pesquisa. Por isso que esse estudo acaba sendo de grande importância. Porque, por exemplo, ainda existem inúmeras técnicas e processos da metalurgia do pó que poderia ser melhorado. E tem muito trabalho a ser feito, principalmente no que diz a respeito ao conhecimento dos fenômenos envolvidos nos diferentes processos. Há também muitas técnicas de caracterização e simulação que pode ser usado para estudar esses RIAs com rota principal da metalurgia do pó, incluindo, sendo um deles, a modelagem termodinâmica, análise térmica, estudos estruturais, microestruturais e propriedades mecânicas em altas temperaturas. Bom, a conclusão final é que existe aí uma grande oportunidade de ganhar conhecimento sobre esse novo tipo de liga, né, que tem 5 metais principais, pelo menos. Tanto que as ligas ali eram bem grandes no nome delas. E essa circunstância pode ser usada para investir tempo e obter conhecimento para oferecer novos materiais à sociedade e atender aos novos desafios tecnológicos. Enfim, os IAs são mesmo materiais emergentes, tecnologias emergentes que podem ser muito importantes no futuro.